Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Dickmann, eu sou colega psiquiatra, eu sou coordenador do Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia e Farmacogenética e hoje é o primeiro dia do highlight resumido do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Então hoje eu vou fazer um apanhado do principal que eu vi aqui, o que vale eu acho que merece ser citado. Claro que eu sou uma pessoa só, então eu estava numa aula só por vez, e aí eu vou fazer o levantamento daquilo que eu achei interessante. No primeiro momento, na sua primeira aula do primeiro dia, eu vou falar sobre os transtornos de personalidade borderline, novas perspectivas na classificação, diagnóstico e tratamento. O que eles propuseram nessa aula? Então, foram 3 aulas interessantes, onde eles mostraram o seguinte, que transtorno de personalidade borderline, tanto no DSM-5 quanto no CID-11, ou antes o CID-10 e o DSM-4, eles têm um critério que a gente chama o critério A, que continua sendo sempre o mesmo, né? Que basicamente desadaptação do eu e a disfunção interpessoal nos seus relacionamentos interpessoais. O que eles propõem em uma das aulas seria um critério B, o New 5, que seriam outros 5 critérios que entrariam para complementar o diagnóstico, não para alterar o que existe, mas como um modo paralelo de existir, brilhantemente falado pelo professor Eduardo Martinho, que poderia complementar o tratamento. Outras coisas que foram faladas é, por exemplo, que a automutilação não é específica, de fato, a gente sabe, do transtorno de personalidade borderline. Ele pode existir em outras pessoas que não preenchem o critério. O Marcelo Bramas lembra importante o acompanhamento familiar, a identificação do cenário onde esse paciente está inserido. O Marcos Crossi, ele faz uma retrospectiva antes da crise, né? Nos dias anteriores à eclosão de uma nova crise dentro do transtorno borderline, onde você tenta avaliar os fatores psicossociais que estavam envolvidos na eclosão desse quadro para tentar revertê-los. E ele também fala da importância dessa avaliação completa e global para conseguir fazer uma boa intervenção. Na aula de toque, uma aula bastante interessante, um simpósio grande, bastante rico, ele fala muito do step by step do toque. Então a gente sabe que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são primeira linha, assim como a clomipramina também. A melhora aos sintomas, mesmo com sintomas residuais, ao invés, eventualmente, da adição de neuroléticos de segunda geração em doses baixas, que é um protocolo padrão em muitos dos guidelines, a professora Ellen diz que a psicoterapia de exposição e prevenção de respostas, que se chama EX/RP, ela mostra que é bastante efetiva no controle dos sintomas residuais. Não esquecer nunca dos tratamentos comportamentais e dessa plasticidade da repetição de qualquer área de conhecimento, ou seja, um jogador para chegar na sua excelência, um pianista para chegar na sua excelência, o que ele faz? Treinos repetitivos. E a neuroplasticidade do treinamento, ela é bastante importante, ela pode levar a uma plasticidade bastante importante na melhora do aprendizado. E aqui é a mesma coisa. A gente não pode esquecer que o treinamento comportamental nada mais é também do que um aprendizado. Na aula de sono, muito brilhante, uma aula bastante enriquecedora, onde foi falado, né, tanto do ciclo circadiano, quanto das características relacionadas à insônia, da avaliação. Lembrando que o ciclo circadiano ele existe além do drive homeostático, que é os manutensores tanto da vigília quanto do sono, que a gente tem uma janela da medicação e respeitar essa janela da medicação parece ser bastante importante, né? O horário onde vai ser prescrito, como que eu ensino o paciente como usar, que dose usar, como a gente faz com outras medicações, e muitas vezes o que a professora Dalva Poiares brilhantemente diz na palestra dela, a gente esquece muitas vezes de ensinar o paciente esses detalhes. Que tem algumas horas que a gente chama inclusive de horas proibidas do sono, muitas vezes o período ali das 7, 8 da noite, onde tem uma vigília bastante grande. Foi lembrado o sistema da adenosina, que é um dos sistemas que mantém a vigília e que vai aumentando conforme a gente vai ficando cansado, e que a cafeína é um competidor do receptor de adenosina e ele pode mascarar esse efeito, essa competição por esse receptor, mas que não é muitas vezes um bom tratamento para isso, e muitas
muito das queixas, das avaliações de insônia, tem que ver se não está havendo um excesso de cafeína nesses pacientes. Lembrando que na mulher o Zolpidem talvez seja melhor ser iniciado com uma dose de 5 mg ao invés de 10 mg. 30% dos receptores parecem já estar ocupados quando existe o fenômeno da sedação, e doses maiores vão trazer o efeito hipnótico, aquele efeito que a gente não deseja nos nossos pacientes, e um cuidado que a gente tem que ter é que eles não esqueçam que usaram e aí reusem a medicação ao longo da noite. Foi falado sobre o Suvorexan, né, eventualmente no tratamento da manutenção do sono, mas que é difícil até hoje o FDA na hora de definir as doses efetivas por causa de sintomas residuais de doses mais altas que parecem ser mais efetivas, mas os sintomas residuais pela manhã acabam atrapalhando. Se falar da quetiapina, que off-label ela tem a sua utilidade, mas não é um tratamento com maior nível de evidência. Falaram do uso, né, do grade, da classificação entre nível de evidência e se os benefícios suplantam os riscos, então isso é interessante. A maioria das condutas tem uma evidência fraca, mas muitas vezes os benefícios superam os riscos. A doxepine, um tricíclico em dose bastante baixa, de 3 a 6 mg, ele é bastante antihistamínico, ele pode ser um tratamento aí adjuvante também no tratamento da insônia. Aí desde os tratamentos, né, que já tem pouca evidência, como melatonina, triptofano, valeriana, em que o nível grade deles é bastante baixo hoje, pela falta de evidências de sua eficácia. Mesmo a melatonina, que é muito falada por aí, em uma parcela específica da população parece que ele poderia ter uma utilidade, mas em grande parte talvez ele não tenha a sua utilidade maior. Lembrando aqui também que a melatonina em alguns pacientes é 15% menor em algumas pessoas, e com o progredir da idade isso parece ficar ainda mais intenso. Então hoje foi um dia de várias aulas interessantes, aulas sobre obesidade, aulas sobre infância e adolescência, pacientes com risco de suicídio, aulas sobre cetamina, sobre outros tratamentos em quadros graves, neuroimagem, um dia bastante rico, com bastante aula para poder escolher. Aqui vocês podem ver, né, o mapa das aulas hoje, um dia bastante completo, bastante rico. Essas são as mensagens que eu queria passar do que eu vi, do que eu considero, daquilo que eu vi, o que vale a pena a gente levar para casa e começar a utilizar e lembrar na nossa prática clínica. Então eu convido vocês a assistir o dia de amanhã, dos highlights do dia de quinta-feira, o segundo dia do Congresso Brasileiro de Psiquiatria aqui no Rio de Janeiro. Um grande abraço e vejo vocês amanhã.